Ok, nessa aula nós vamos criar uma janela no módulo administrativo para que o administrador ele consiga acessar esses dados aqui, ó, trabalhar com esses dados, tá? Embora seja o administrador que esteja acessando essa janela, não seria legal que ele conseguisse excluir ou alterar dados, tá? Seria interessante que essa fosse uma janela apenas para consulta, tá? Isso aqui no meu entendimento, né? Pode ser que no seu entendimento, o seu administrador, ele tem acesso geral aí, a tabela auditoria, possa excluir, alterar, tá? Mas aqui no caso do T2TIRP, né, o entendimento é que essa janela é uma janela apenas para consulta, ok? Esse do treinamento, né? Ela é uma janela parecida com a janela país, aqui do Cadastros Base, né? Onde o usuário ele consegue visualizar os dados, mas não existe aqui uma opção de inserir, alterar, excluir. Se ele clicar 2 vezes, ele consegue consultar, né? E nada mais do que isso, tá certo? Então, como é que a gente vai fazer? Eu vou aproveitar aqui do Cadastros Base a tela País. Aqui, ó, DFM o PAS. E vou colar aqui no módulo administrativo, tá? Vou selecionar os dois. Tá. Pronto, agora ele selecionou só os dois, né? Ele estava teimando em selecionar o primeiro ali de cima. Vamos alterar para o auditoria. Aí está. Os dois foram alterados. Agora eu vou editar aqui no Notepad++. E aonde aparecer país, eu vou substituir por auditoria. Substituir todos. Mesma coisa eu faço com o arquivo PAS, tá? Janela auditoria. Módulo, acho que lá nas constantes está definido como módulo segurança. Auditoria. E aqui também, aonde tiver país, eu substituo por auditoria, tá? Daí eu venho aqui, olha, deixa eu fechar esse servidor. Eu vou abrir então aqui o módulo administrativo. Já tem um ícone aqui para auditoria. Aqui está o formulário, ainda está se referindo a países ali no caption. Vou mudar para auditoria. Eu já tinha feito isso antes, por isso que esse formulário ele se encontra aqui no projeto, né? Senão eu teria que adicionar ao projeto esse formulário, tá? Muito bem. Aqui eu vou ter que fazer umas alterações, que são as seguintes, ó. Vou ter que colocar aqui o usuário. E aqui no edit eu vou chamar de edit ID usuário. Ele está com uma restrição para não ser menor que 90. Vou tirar essa restrição. Pronto. Copiar, colar, porque aqui do lado eu vou colocar o nome do usuário, tá? Vou chamar então de edit usuário login. Vou escravar o login mesmo, né? Na tabela usuário
Eu já tenho o login do usuário, tá? Aqui, ó. Coloquei 1, 2, 3 para facilitar. Vou tirar o caption para ele ficar aqui. Ele já está do lado do ID. Então, quem estiver utilizando o sistema já compreende, né? Que esse aí é o nome do usuário, ou o login dele, tá? A cor eu vou alterar. Cor desse edit aí, colocar um CL. Deixa eu ver aqui qual que eu vou colocar, que nós costumamos utilizar. Esse aqui, ó. CL Info BK. Perfeito. Depois disso eu tenho... Vamos voltar aqui para a tabela auditoria. Data e hora do registro, né? Então deixa eu procurar aqui pelos componentes. Labeled Controls. Aqui está. Eu vou chamar esse cara aí de Edit Data Registro, né? Edit Data Registro. E aqui no caption dele, data do registro. Ok? Vou usar o Mask Edit. Aqui, ó. Esse Mask Edit vai ser o Edit Hora Registro. Hora do registro. E o Mask Edit dele, né, o Edit Mask dele, vai ser a máscara de hora. Centralizar que fica até mais legal. Daí vem o local. Esse local tá azul, parece que ele é uma palavra reservada aqui do MySQL. É bom que você pesquise isso. Se for é uma palavra reservada do MySQL, de outros bancos de dados, é bom que você chame esse campo de um outro nome. Tranquilo? Assim como data, né? Data é uma palavra reservada, então nós colocamos data registro, tá? Mas aqui nós não vamos ter problema com isso nesse momento. Então esse local, olha, nós vamos usar esse mesmo campo aqui. Vamos chamá-lo de edit local. A ação. Nós vamos colocar um campo aqui do lado. Coloca ele para ir para a direita. Beleza. Vamos chamá-lo de edit ação, né? Vou colocar o caption dele logo aqui. E no nome, edit ação. E finalmente nós vamos ter o conteúdo, tá? Eu vou aumentar um pouco esse cara aqui. Pedir para ele ir para baixo também, caso o formulário seja maximizado. Pronto. E vou utilizar um DB Memo. Aliás, um Labeled Memo. E aqui, Memo conteúdo. Vamos colocar também para ele ir para a direita e para baixo, né? Caso o formulário seja maximizado, tá? Legal. No meu menu, eu já preparei para chamar esse formulário da auditoria.
falta só eu setar aqui, configurar o grid para edits, né? Então eu tenho aqui o edit ID usuário. Que vai ser o meu ID, tá? Aliás, meu ID usuário, né? Isso. Daí eu tenho o edit login usuário. Ou é usuário login? Usuário login, né? Só que esse usuário login aí, eu não tenho essa informação na minha tabela. Como é que eu vou pegar essa informação? Você vai pegar essa informação e inserir aqui, tá? Você vai criar aqui um usuário VO, né, e um usuário nome, criar aqui um campo usuário nome, aqui um association usuário VO e implementar aqui o método para ele converter, né, para ele pegar aí o nome do usuário e jogar nessa variável, né, nesse atributo que nós criamos aqui, como nós fizemos em diversas outras telas aí do T2T IRP, tá? Não vou me preocupar com isso, não vou deixar isso aí para você fazer. Você pegar o login do usuário. Agora eu venho com a data do registro. Ponto date. Hora do registro. Local, ação e conteúdo. Local. Opa. Ação. E finalmente o mesmo conteúdo. Legal, vamos executar o servidor. O servidor, para que isso funcione, ele precisa ter o auditoria controller, tá? Eu não tenho ainda, então eu vou executar aqui o meu gerador, a auditoria, e eu vou gerar o controller do servidor, ok? Lá no servidor eu vou adicionar esse controller, auditoria controller, e no server container, aqui controle de acesso, eu vou colocar aqui auditoria controller. A gente pode até chamar aqui no lugar de controle de acesso de administrativo, tá? Que envolve o controle de acesso e a auditoria, né? E agora eu vou registrar essa classe. T auditoria controller. Legal? Executo o servidor. Vou executar agora o módulo administrativo. Apareceu um errinho aí. Faltando a empresa seção nesse módulo administrativo, então vamos adicionar, tá? Comum, VO, ele vai pedir o empresa. Depois de adicionados, nós podemos agora carregar a aplicação. Se você for carregar a sua aplicação e ocorrer esse problema da empresa seção, viu empresa controller, você deve assistir o vídeo que está disponível lá na área de participante que ensina a inserir a empresa na seção, tá? Eu vou então executar aqui a aplicação. Pronto.
auditoria, F9, e aí já aparecem os dados que estão lá na tabela de auditoria, né? O ID do usuário, data de registro, hora de registro, local, ação e o conteúdo, tá? Aqui o nome, o login do usuário você vai inserir, né, de acordo com o que nós já fizemos nas outras janelas da aplicação. Então aqui quando o administrador ele clicar 2 vezes, né, ele vai ver os dados, e aqui nesse memo nós estamos exibindo as informações dessa forma. Ele pode apenas cancelar, e aqui no caso dos dados em SQL, né, que nós fizemos também esse exemplo, ele vai ver aqui a consulta SQL, tá? Na próxima videoaula nós vamos fazer algumas considerações sobre essa janela aqui do módulo administrativo.